Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Tá na rotina para você todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube. Meu nome é Fábio da Rainha. E eu sou a Raquel do Fábio. Se você acredita que o amor ele é construído nas pequenas ações do dia a dia, esse canal é para você. Esse canal é para você, casal, aqui. É um lugar que você pode encontrar reflexão, um pouco de entendimento de um casal que está aqui com toda humildade, com toda simplicidade, trazendo um pouco do que nós vivemos, do que nós buscamos aprender, consertar e evoluir. Evoluir como seres humanos, evoluir como marido, esposa, evoluir perante a presença do Senhor. E aí, qual é o episódio de hoje? Mas antes, vamos ao nosso versículo que diz assim: Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Esse versículo, aplicado na área do casamento, quer dizer que o casal tem que andar em apoio mútuo, um apoiando o outro. E como uma terceira dobra e mais resistente, eles têm que ter como base o Senhor, porque Ele que criou o casamento e Ele que tem todas as soluções para o casamento, um casamento saudável, um casamento forte. Deus é o quê? É a terceira dobra. É a terceira dobra. Ele é o alicerce do seu casamento. Tenha sempre isso em mente, que ele seja o grande alicerce, a grande rocha para sustentar essa casa que se chama família, que se chama casamento. Vamos ao nosso tema. Qual é o tema de hoje, rainha? Hoje nós gostaríamos de levar você a uma reflexão que poucos se fazem. Eu não sei se você já se perguntou onde começa o seu casamento, onde começa a sua idealização pela construção de uma família. Muitas vezes a gente vê a menina falando: ah, eu quero um marido que nem o meu pai. Ah, porque meu marido tem que ser características tal, tal, tal do meu pai. Outras vezes a gente vê o menino falando: ah, eu quero distância desse comportamento do meu pai. Eu não quero reproduzir esse tipo de ação, esse tipo de comportamento que ele teve com a minha mãe no casamento dele. Então, hoje nós gostaríamos de refletir com você a influência da paternidade na construção familiar, quando ela inspira e quando ela destrói. Porque muitas vezes a gente tem a percepção de certos comportamentos que o marido muitas vezes replica, a esposa, nenhum e nenhum outro tem a percepção que esse comportamento começou lá atrás. É um espelho do que ele viu com o pai, reproduzindo com a mãe, ou muitas vezes é um trauma, uma ferida que foi aberta nesse marido e ele simplesmente está projetando na esposa dele. Então, nós gostaríamos de levar você a essa reflexão sobre a influência paterna no seu casamento. Ela está gerando vida, ela está gerando inspiração ou ela está gerando destruição? É um tema muito pertinente, oportuno, porque muitos casais passam por problemas diários nos seus casamentos e não sabe de onde é a origem, porque ainda não se deram conta de olhar para trás, de olhar para si e de onde vêm essas falhas que você, como cônjuge, acaba cometendo com a pessoa que está do seu lado, porque é algo inconsciente, é algo que foi enraizado. E realmente para você retirar e lidar com essas coisas que vêm com você da tua geração, dos teus pais,
Como você vencer com isso? Porque dependendo de como foi a sua infância, você vai preferir deixar tudo na caixinha e manter essa caixinha fechada e, se possível, nunca mais abrir. Só que ela está ali sempre querendo criar forças para sair da caixinha. Infelizmente, isso é inconsciente, porque está enraizado. E aí, tanto o homem quanto a mulher, o cônjuge acaba tendo ações e atitudes delicadas que replicam coisas que foram feitas pelos seus pais, sem ter essa consciência. Como lidar com isso? Eu acredito que o primeiro ponto para lidar com isso é você ter essa reflexão. É você se analisar, analisar sua postura no seu relacionamento, analisar sua postura com a sua esposa, com o seu marido, e você tentar se enxergar, você tentar se perceber se o que você está fazendo, se o que você está replicando, se isso não é uma mágoa enraizada, se isso não é uma ferida causada na sua infância, se isso não é uma ferida causada pelo seu pai, a gente transfere essa falta de validação do pai, essa falta de apoio do pai, esse vazio que acaba gerando na nossa alma pela ausência de um pai, pelo um pai muito agressivo, e a gente simplesmente transfere toda essa mágoa, esse ressentimento para o nosso cônjuge. Isso a gente pode colocar que também faz parte, pode fazer parte da mãe, por exemplo, do que foi a sua mãe para você, porque muitas das vezes não é só o homem, não é só o pai. O nosso relacionamento começa na relação dos nossos pais, de como eles tratavam. Ali que começa a nossa caminhada em idealizar o marido ou idealizar uma esposa. Muitas vezes a gente sempre ouve, eu quero uma mulher igual à minha mãe, ou eu quero um marido igual ao meu pai. Ali que a gente começa a se planejar, a sonhar com uma vida conjugal. Existe sim o lado negativo, não só da paternidade, mas como também da maternidade, a ausência da maternidade, mas eu acredito que a ausência paterna, os traumas gerados pela paternidade, eles acabam impactando muito mais a vida conjugal do que os traumas gerados pela mãe. Mas aí tem uma questão que como que cada indivíduo vai olhar para si e ter a consciência que os seus erros hoje são um espelho daquilo que foi você no passado em relação daquilo que você teve o reflexo do que foi seu pai. Como você lidar com isso? Ou em relação à sua mãe. Porque muitos não vão ter essa percepção de olhar para si e perceber que está tendo equívocos que estão sendo replicados porque aquilo foi o pai que fazia, ou aquilo foi a mãe que fazia, né? Como a gente ter essa consciência como indivíduo, olhando para o meu eu, das formas erradas que eu estou agindo no passar do tempo com o meu cônjuge e começando a replicar aquilo que está enraizado dentro de mim. É complexo. Para você ter essa percepção, é só você pedir muito a Deus que lhe ajude a se autoconhecer. Porque se você não tiver essa visão do autoconhecimento, fica muito difícil você ter essa percepção de você mesmo. Mas eu acredito que o verdadeiro autoconhecimento é aquele que Deus nos empresta sobre nós mesmos. Então, para mim ter essa verdadeira reflexão sobre me autoconhecer, sobre ter percepção de mim mesmo, eu preciso saber o que que Deus fala sobre mim. E ele fala que eu não sou boa. Ele fala que a minha natureza é caída, que a minha tendência é para o mal e que eu preciso dele.
Eu preciso do Espírito Santo dele para que haja algo de valor em mim, algo de bom em mim. Eu acredito que a primeira percepção sobre nós mesmos, sobre nos autoconhecer, é pedir ao Senhor que nos ajude, que nos direcione, mas que a gente tenha essa sensibilidade de reconhecer que nós nós temos muita maldade em nós mesmos, que não há nada de bom na nossa essência, que a nossa natureza é ruim. Quando a gente tem essa percepção sobre nós mesmos, eu acredito que fica mais fácil a gente aceitar defeitos, vamos dizer assim, que a gente vá se perceber cometendo ou se perceber fazendo. Só que poucas pessoas hoje buscam o, essa palavrinha, o auto se conhecer. Porque muito hoje as pessoas acham que estão sempre com razão em tudo, que estão sempre sabendo de tudo. As pessoas hoje, conforme o passar dos dias, elas estão com muita razão de tudo. Então, como que essas pessoas, esses cônjuges, que acham que está com razão de tudo, que sabem de tudo, elas vão ter a autorreflexão e compreensão do seu eu. Olhando para si e começando a compreender que eu estou errado. Olhar para si e começar a perceber o quanto eu estou eu estou em ruptura comigo mesmo. Mas como eu vou ter essa percepção se eu acho que sempre sou sabedor da razão com meu cônjuge e com as pessoas que estão ao meu redor? Eu não me permito perceber do meu passado, que eu estou replicando aquilo que foi de negativo em relação ao meu pai ou em relação à minha mãe. Eu tenho que ter muita inteligência emocional e estar buscando conhecimento para começar a ter uma mudança interior. Primeiro, eu tenho que estar buscando a Deus, porque quanto mais. Porque falar de Deus é muito fácil. Até o ateu fala de Deus. Mas viver, buscar agir para que o Espírito Santo habite em você. Eu acredito que essa autoconsciência, infelizmente, nem todo mundo tem. Essa autopercepção de que você está replicando aqueles erros que você jurou que nunca ia replicar. Poucas pessoas têm. E muitas vezes, quando a gente para conversar com casais, a gente escuta: ah, porque o meu marido, ele é autoritário, ele o tempo todo fica me humilhando, ele o tempo todo fica impondo as situações, tem que ser do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Desde o início da nossa construção de casamento, o Fábio sempre lutou muito com muitos comportamentos que ele simplesmente repelia do pai dele e que ele buscava de todas as formas não replicar em nosso casamento. E da mesma forma que ele lutou muito e que ele tinha esse receio de replicar certos comportamentos do pai na nossa relação, eu também tinha muito medo. Mas assim, o meu medo não era nem tanto voltado para a parte conjugal, era para a parte da criação do filho. Eu tinha muito medo de ficar sozinha com Davi. Se tinha um medo que eu me pelava, era de eu ficar sozinha com Davi. Porque a minha mãe tinha ataques de raiva, e os ataques de raiva dela era espancamento até tirar sangue. Então, no meu coração, eu morria de medo de ficar sozinha com Davi, de, sei lá, algum comportamento dele me frustrar e eu ter um desses ataques de raiva e tirar sangue do meu filho. Tanto ele quanto eu, a gente busca não reproduzir comportamentos que estavam enraizados. E aí é uma luta.
E aí é você lutar com os seus gigantes interiores, mas no nosso caso, a gente sempre buscou primeiramente a orientação de Deus e depois orientação e informação de casais que já tinham uma base, que já tinham uma vasta experiência na vida conjugal. Refletindo o relato de algumas mulheres que às vezes se abrem comigo, eu percebo que tem muitos maridos que eles vivem e têm traumas com seus pais, e esses traumas estão impactando de maneira absurda o relacionamento conjugal deles. Eu entendo que realmente isso é bem complexo, porque enraizado não tem o ex-pai. Pai é pai. Não tem ex-mãe, independente de quem ele foi. Independente de quem ele foi. Eu só posso dizer, foi meu pai ou foi minha mãe, né? O que eu tenho que lutar é eu ser um indivíduo diferente. É assim que é um dos propósitos, né, da palavra. Eu ser uma nova criatura, ser um novo ser. Então, a partir desse momento em que eu busco ser uma nova criatura, é eu começar a olhar para mim. Mas só que muito antes de nos casarmos, eu sempre lutei contra essa questão em relação ao meu pai. De eu não replicar em mim mesmo aquilo que eu não gostava que meu pai era como pessoa. Eu digo, não, era como pessoa em relação à minha mãe, né? Meu pai é uma pessoa maravilhosa, honestíssima e tal. Ele tem muita coisa boa, mas em relação ao casamento, eu não tenho o que falar dele. Eu não tem assim exemplo nenhum para mim de muita coisa e principalmente de como lidar com o filho. Mas eu entendo, eu que tive que me adaptar. Essa é a minha consciência. Eu tive que me adaptar, porque um dos princípios eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, para que a minha vida se prolongue aqui na Terra. Assim é a palavra. Como eu identificar isso antes de eu casar? Porque se eu vou decidir casar, eu tenho que ter essa reflexão que eu não quero ser aquilo que meu pai foi. Esse é o primeiro princípio. Para quando eu me casar, eu não levar todo aquele fardo pesado comigo e começar a replicar com a minha esposa e achar que está tudo bem, está tudo lindo, está maravilhoso. E na verdade não é assim. Se eu tenho que refletir que se meu pai não era aquela boa pessoa para mim, para minha mãe, eu como filho vou replicar isso com a minha esposa? Não, a gente tem que replicar aquilo que é bom. O que é bom, se eu tenho algo que é bom em relação ao meu pai ou minha mãe, eu vou pegar o que é bom, não importa quantos porcentagens seja do meu pai seja 2% do meu pai é bom. Então vou pegar esses 2% do meu pai ou da minha mãe e vou replicar. O que é bom a gente replica, agora o que é ruim, não, a gente vai replicar o que é ruim com quem a gente ama de forma alguma. Então eu já tenho que ter essa consciência. Casei. Toda vez que eu for perceber alguma coisa, eu tenho que me consertar. Eu tenho que lutar contra aquele meu eu, aquela minha versão que está enraizada dentro de mim. É desse jeito. Eu tenho que lutar com o meu gigante. Porque se meu pai xingava a minha mãe, eu não posso xingar a minha esposa. Nem em pensamento. Se meu pai ofendia minha mãe, eu não posso nem fazer isso em pensamento. Se meu pai batia na minha mãe, nem pensar nisso com a minha esposa, ou coisa alguma. Eu tenho que buscar ser um ser diferente. E caso eu tenha dificuldade, eu vou buscar ajuda. Esse é um do princípio. Se eu achar que isso tá difícil para mim, se eu estou começando a identificar que eu estou tendo reações com a minha esposa que o reflexo está sendo do que eu era, eu tenho que me corrigir. Ou buscar ajuda, ou buscar alguém que seja exemplo, que realmente sejam referência. Para a gente olhar e falar assim: eu quero um pouco disso, eu quero um pouco daquilo, eu quero um pouco daquilo outro e vou aplicar. E vou aplicando. Da mesma forma, a minha esposa. Porque para ela vencer também
as batalhas dela quando criança, para ela vencer as batalhas hoje como mãe, para ela vencer todas essas batalhas como esposa, não são fáceis. Porque tem coisas que estão enraizadas, mas ela tem que lutar com o eu dela e buscar. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou um ser diferente. Eu tenho essa capacidade de ser um novo ser, assim que é a palavra. Então, se eu tenho essa capacidade de ser uma pessoa diferente, eu vou ser e vou buscar ajuda se for preciso. O homem, ele tem que ser o porto seguro da sua esposa. Ele tem que ser o espelho para sua esposa. Ele tem que ser o espelho, principalmente para sua nova geração. Quantos filhos estão crescendo sem uma referência de pai ou de mãe nos dias de hoje? Vem a reflexão. Se eu quero um indivíduo melhor, eu tenho que semear na vida do meu filho. Se eu quero que meu filho, quando chegar à fase adulta, seja um marido incrível, um pai incrível, eu tenho que ensiná-lo no caminho, com atitudes a partir de mim, com posicionamentos a partir de mim, com tudo que eu puder fazer a partir de mim. Eu ser o espelho para o meu filho, para que quando ele tiver na maioridade, ele replicar isso, mas de uma forma aperfeiçoada. De ele chegar lá na frente e falar assim: "Pô, meu pai foi um cara incrível, mas eu posso ser melhor do que meu pai." Isso que é legal. O, o que eu quero deixar como legado. O que você, marido que está nos assistindo, quer deixar como legado? O que você, esposa, quer deixar como legado? São os bens? O dinheiro? A casa? O carro? Olha, eu vou dizer para vocês que isso é muito bom. Olha como isso é bom. Mas quando eu reflito e penso, eu tenho uma esposa me aguardando em casa. Eu tenho um filho me aguardando em casa. Eu tenho uma esposa que já está lá embaixo me esperando. Eu tenho um filho que já está na expectativa de ver o pai chegando. Isso que é extraordinário. Então, se isso já está acontecendo na sua vida, parabéns para você. Mas se isso não está acontecendo na sua vida, vem a reflexão. O que eu posso mudar a partir de mim? A mudança é a partir de nós. Não posso esperar minha esposa mudar. Às vezes ela está esperando a mudança em mim. Ela está orando, jejuando há anos. E eu nem sei. Mas eu tenho que começar a partir de mim, principalmente um homem. Eu achei interessante a parte que você falou, que é importantíssima. Se você identificou que você está replicando comportamentos, que você está replicando ações do seu pai e que isso está afetando a sua vida conjugal e que isso está afetando o seu casamento, busque ajuda. Eu sei que é muito ruim você não ter uma referência de família, você não ter uma referência de homem, e eu acredito que o homem, ele é a figura central da família. Eu acredito que ele que é o espelho para a esposa e ele que é o espelho para os filhos. Então, se você não teve essa figura, você não teve essa referência e o que você teve só lhe gerou traumas, só lhe gerou feridas emocionais, busque ajuda. Busque ajuda numa terapia. Ah, não tem condições de pagar uma terapia? Busque um aconselhamento pastoral, sabe? É de graça. Vai, converse com seu pastor, busque uma orientação, busque orientação daqueles senhores que são referência, que têm uma família estruturada, que você já viu os filhos dele, os filhos desses senhores criados. Busque eles para lhe orientar, para lhe mostrar um caminho. Assim, é muito difícil a gente construir uma família quando a gente não tem referência. E muitas vezes, na nossa tentativa de acertar, a gente erra e erra muito. E é humano, todo mundo erra, não existe ninguém perfeito. Mas eu acredito, assim, muito bem, meu marido me ensinou
que a nossa melhor versão, o nosso melhor, ele tem que ficar dentro da nossa casa. A nossa melhor versão, ela tem que ser ofertada para o meu cônjuge e para o meu filho, e depois disso reverberar para as pessoas em minha volta. Mas essa, infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas. E se você não vive essa realidade no seu casamento, na sua família, onde a melhor versão do seu cônjuge não fica dentro de casa, eu lhe sugiro a pedir ajuda ao Senhor, a orar, a derramar verdadeiramente o seu coração diante do Senhor e pedir ajuda dele, pedir orientação dele, pedir que ele entre na vida do seu cônjuge, que ele quebrante o coração do seu cônjuge, que ele promova uma transformação na sua casa, no seu casamento. E que essa transformação, eu volto a dizer, eu acredito que a figura central do lar é a figura paterna, é a figura do homem. Que essa transformação, essa mudança, essa revolução familiar, vamos dizer assim, que ela ocorra a partir do cabeça da casa, a partir daquele que foi chamado para ser o sacerdote do lar, para ser o líder, para liderar a família nos caminhos do Senhor. Eu sei que atualmente a gente vive uma guerra silenciosa onde simplesmente a mídia, os filmes, eles querem excluir a figura paterna, eles querem excluir a figura do homem. O homem atualmente nos filmes, nas séries, ele costuma estar sendo colocado como uma menininha assustada do que como homem. E essa figura forte, viril, essa figura protetora, infelizmente ela está sendo morta de pouquinho em pouquinho em muitos lares. O homem ele está sendo cada vez mais desmoralizado, ele está sendo cada vez mais desconstruído pela sociedade como um todo. Inclusive dentro da igreja, se a gente parar para analisar as igrejas como um todo, quase a gente não vê mais pastores. O número de pastoras tem aumentado absurdamente. O homem ele está saindo desse lugar que ele foi chamado por Deus. Tudo isso acaba tendo um reflexo na nossa casa, na nossa família. Se você, na sua casa, na sua construção, se você tem essa percepção de que você está sendo afetado por traumas gerados com o seu pai, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque ajuda hoje. Busque mudança hoje. Eu tomei uma decisão e tomo ela todo dia. Quando eu tô com meu pai e em poucos minutos e ouço às vezes meu pai falando algumas coisas, eu saio de lá, eu não aguento e falo: Meu Senhor, me abençoe, porque eu não posso ser nunca essa pessoa ou de perto ou eu ser isso para meu filho ou eu ser isso para minha esposa. Aí já começa a minha luta e reluta. Aí eu já transmito isso para minha consciência, não, eu tenho que ser mais carinhoso com a minha esposa, tenho que ouvir mais a minha esposa, sabe, eu tenho que ser mais gentil com a minha esposa. E aí eu começo com essa luta comigo mesmo, porque quanto mais eu vejo e falam assim, você é a cara do teu pai, eu falo assim, ah, obrigado. Aí eu falo assim, mas que eu nunca seja igual a ele. Em algumas coisas eu agradeço a Deus pelas partes muito boas, mas é tanta coisa negativa que acabam sobressaindo que eu temo, eu tenho medo, porque eu sou carne. E às vezes eu chego para minha esposa assim, amor, se em algum momento eu refletir aquilo, me alerte. Quantas vezes, né, meu amor? Me traga um alerta, me traga uma reflexão, porque eu jamais quero ser isso. Jamais. Eu quero ser o melhor filho possível.
Eu quero ser o melhor marido possível, eu quero ser o melhor pai possível. O que eu puder fazer pelo meu filho, eu farei pelo meu filho, com regras, ensinando no caminho. Esse é o legado que eu preciso deixar. Você identificou, através dessa breve reflexão, que você costuma replicar erros do seu pai em seu casamento? Busque ajuda, busque autocorreção e se perdoe também por isso. Não fique se culpando, porque o peso da culpa também é muito grande. Só tente se vigiar para você se corrigir. Eu gostaria de deixar a sugestão de dois filmes que eu acho muito interessante a maneira de como eles abordam esse tema da influência paterna no relacionamento. Eu Só Posso Imaginar é o primeiro filme, ele está disponível no YouTube de maneira gratuita, dublado. E O Juiz. São dois filmes excelentes, filmes que trazem essa abordagem de uma maneira bem reflexiva, o quanto que o desequilíbrio emocional ocorre na vida do homem quando ele vive questões conflituosas, questões que geram trauma na vida dele com o pai dele. Então, se você puder e tiver essa disponibilidade, o Juiz ele está disponível no HBO. Se você gostou, não deixe de dar seu like, compartilhar com amigos, conhecidos e familiares. Muito obrigada pela sua companhia. Nos conte aqui nos comentários, você tem problemas com seu pai ou para você é de boa? Seu pai foi alguém que te inspira no seu casamento, não gera destruição no seu casamento. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever para dar aquele apoio aqui ao canal. Tá na rotina? Toda terça-feira e sexta-feira para você somente aqui no canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos num próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau!